Hoje é terça-feira, 20 de maio. Bem-vindos à nossa segunda edição do Dia. Olá. Hoje o nosso foco é a geopolítica indiana. A gente mergulhou em alguns artigos, pesquisas recentes, para tentar entender melhor essa ascensão da Índia no cenário global, né? Exato. E nessa primeira parte da edição vamos explorar uma questão que, salta aos olhos nas fontes. Como que a Índia, desde que o Narendra Modi chegou ao poder em 2014, tenta equilibrar essa ambição global que cresce com uma política externa de autonomia estratégica. É um ponto-chave. A gente percebe uma mudança bem clara, né? Antes uma postura histórica mais contida, talvez, e agora uma Índia bem mais assertiva. Então, vamos investigar o que as fontes trazem sobre essa transformação. Olha, é um momento fundamental para a gente entender a Índia hoje. A gente está falando de uma potência nuclear, uma potência econômica, demográfica, e essa recalibração dela no mundo tem implicações, profundas, bem complexas para todo mundo. Com certeza. As fontes mostram isso, uma nação que está redefinindo seu lugar. Exato. E a chegada do Modi e do partido dele, o BJP, acabou com décadas, de domínio do partido do Congresso. Sim, foi uma virada. E os pilares do governo Modi, pelo que as fontes indicam, são, bem claros. Um nacionalismo com uma base religiosa forte, o Hindutva, e uma agenda econômica mais liberal, para atrair investimento. Isso. Embora internamente isso gere tensões sociais, é verdade. Sim, mas o nosso foco aqui hoje é mais a política externa. As fontes apontam um abandono daquela passividade antiga. Agora se fala em autonomia estratégica. O que isso significa na prática, hein? O que os materiais dizem? Então, o que é fascinante aqui, as fontes detalham bem, é essa busca por manter múltiplos alinhamentos. Ao mesmo tempo. Sem se prender, a nenhum bloco específico. Ah, interessante. A Índia do Modi, ela cultiva laços com os Estados Unidos, claro, mas também com a Rússia. Continua parceira da Rússia. Mesmo agora? Mesmo agora. E participa de fóruns com a China, tipo BRICS, a Organização para a Cooperação de Xangai, e, ao mesmo tempo, reforça a cooperação de defesa com Washington, principalmente ali no Indo-Pacífico, Que é uma área-chave estratégica, vista como vital para equilibrar a China. É uma dança diplomática bem complexa mesmo. E essa dança tem exemplos concretos? As fontes trazem algum caso que mostre bem essa autonomia? Olha, um exemplo muito citado é a postura da Índia sobre a guerra na Ucrânia. Ah, sim. Apesar de toda a pressão do Ocidente, a Índia tem se abstido, sistematicamente nas votações da ONU que condenam a invasão russa. Ela prioriza os próprios interesses estratégicos, os laços históricos com Moscou, principalmente em defesa e energia. Entendi. Essa capacidade de, resistir à pressão externa é um marcador importante dessa política de autonomia. E essa nova postura não fica só na diplomacia, As fontes também falam de uma assertividade militar maior. Sim. A gente viu aquela Operação Sindoor, com ataques diretos no Paquistão, justificados como retaliação. Isso parece ligado àquela iniciativa Make in India, que, pelo que eu entendi das fontes, busca fortalecer a produção industrial interna, inclusive de defesa, para depender menos de fora. Exatamente, reduzir a dependência. E tem até declarações fortes, como a do ministro do Interior, o Amit Shah, falando que, futuras conversas com o Paquistão seriam só sobre terrorismo e a Caxemira ocupada por eles. Bem direto. Bem direto. E essa projeção de força, de identidade nacional, ela não se limita ao militar. Ela aparece também em leis internas, mas com implicações fora. Como assim? O Citizenship Amendment Act, o CAA, é um exemplo claro disso que as fontes destacam. A lei basicamente oferece um caminho para a cidadania para minorias religiosas de países vizinhos hindus, sikhs, budistas, jainistas, parsis, cristãos. Ah, lembro disso. Mas exclui explicitamente os muçulmanos. Certo. Isso é visto por muitos analistas como uma projeção da ideologia Hindutva para fora das fronteiras, E gerou muitos protestos, críticas internacionais. Imagino. Isso me leva a pensar nas complexidades internas, porque as fontes também mostram que, apesar do crescimento econômico, dos avanços em tecnologia espacial, nuclear, farmacêutica, que são notáveis, a Índia ainda tem desafios sociais gigantescos. Desemprego juvenil alto, desigualdade persistente. Como que essas questões internas conversam com as ambições externas?
Elas estão totalmente interligadas. A legitimidade interna do governo, ela também se apoia nessa projeção de uma Índia forte, respeitada lá fora. Faz sentido. Só que as tensões sociais, as carências em saúde, educação, isso pode, no longo prazo, acabar limitando os recursos, a estabilidade que eles precisam para sustentar essa projeção tão ambiciosa. É um equilíbrio bem delicado que as fontes estão começando a explorar mais a fundo. E nesse cenário todo, a ideia de um entorno perigoso com China, Paquistão ali do lado, continua justificando um investimento pesado em defesa. Aquele número de 2,44% do PIB em 2023 parece confirmar isso, né? Sem dúvida. A segurança nacional, a modernização militar, são pilares constantes na estratégia indiana. Isso é moldado por décadas de desafios na região e agora, mais ainda, pelas tensões crescentes no Indo-Pacífico. Então, tá. O que a gente tira, assim, dessa primeira parte da nossa edição? Acho que fica bem claro que a Índia, sob Modi, está mesmo engajada numa redefinição ativa, assertiva do seu papel no mundo, buscando um caminho próprio, sabe? Independente das grandes alianças tradicionais. E essa trajetória é marcada por uma complexidade enorme. É uma potência emergente, cheia de ambição, navegando entre oportunidades globais e, ao mesmo tempo, contradições internas bem significativas. Fica a pergunta, né? Com essa busca por autonomia, será que a Índia corre o risco de se isolar? Ou ela está, na verdade, criando um modelo totalmente novo de influência global? Bom, fica essa reflexão enquanto a gente faz um breve intervalo. Já voltamos para continuar esta edição. Ok, estamos de volta, né, para esta última parte da nossa análise. Agora a gente vai mergulhar nessa escalada militar mais recente entre Índia e Paquistão, lá na Caxemira. Uma situação que, nossa, deixou o mundo bem alerta. Exato. É uma região, bom, como a gente sabe, com um histórico de disputas muito longo, desde 1947. Já foram 3 guerras, né, e muitos conflitos menores. Muitos mesmo. Mas o que a gente viu acontecer em maio de 2025, isso adicionou umas camadas de complexidade e de perigo também, sabe? Principalmente porque envolve 2 potências nucleares. Vamos tentar organizar então os eventos recentes, pelo que a gente viu aqui nos documentos. Parece que tudo começou com um ataque em Pahalgam, foi o estopim, né? Isso, o estopim. As informações falam de 26 turistas indianos que foram vitimados e a reação da Índia foi rápida. Acusou logo o Paquistão e lançou a tal Operação Sindoor. Sim, e essa operação, pelo que consta aqui, mirou alvos que a Índia disse serem terroristas e militares, tanto do Paquistão quanto na Caxemira administrada por eles. Mencionam até grupos específicos, né? Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba. Exatamente, esses grupos foram citados como alvo. Do outro lado, o material que a gente analisou mostra o Paquistão negando, assim, veementemente qualquer participação nesse ataque inicial. Negou, e aí veio a resposta deles no dia 10 de maio, a Operação Bunyan al Marcius. E um ponto que chamou muita atenção, né, foi o uso de drones. Nossa, muito. Drones e mísseis contra cidades indianas, inclusive Nova Delhi. Pois é, esse uso extensivo de drones é um ponto crucial. Tem gente até chamando de, a primeira guerra de drones entre nações com armas nucleares. E isso é um desenvolvimento bem significativo. E não ficou só nos ataques militares, né? Teve uma medida drástica da Índia em relação à água. Isso me chamou muita atenção. Correto. A Índia suspendeu a participação no Tratado das Águas do Indo. É um acordo antigo, de 1960. Nossa! E ameaçar controlar o fluxo dos rios que nascem lá no Himalaia e que, abastecem 80% da agricultura do Paquistão, isso é uma escalada de outra natureza, sabe? Algo que nunca tinha acontecido antes, nem nas outras guerras. Exato. E Islamabad, claro, classificou isso como um potencial ato de guerra. Guerra hídrica.
E aí que a coisa fica interessante e assustadora, né? Essa ideia de guerra pela água como arma geopolítica, ainda mais com a crise climática batendo na porta. Sem dúvida. E ainda tem a China ali na equação, né? Aliada do Paquistão, com as próprias tensões com a Índia na fronteira, só complica. Complica muito. E, claro, não dá para esquecer a dimensão nuclear disso tudo. Várias análises que a gente viu batem nessa tecla. Quais são as estimativas que apareceram? Olha, as estimativas para 2025 indicavam a Índia com algo entre 150 e 200 ogivas, e o Paquistão entre 160 e 180. E é importante lembrar, né? Nenhum dos dois assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E as doutrinas deles são diferentes, o que aumenta o risco, certo? Exatamente. A Índia, pelo menos oficialmente, adota a política de no first use, quer dizer, não ser a primeira a usar a arma nuclear. Já o Paquistão, que sabe que tem uma desvantagem em armas convencionais, investiu no que chamam de armas nucleares táticas, menores, para uso em campo de batalha para conter uma invasão, por exemplo. E essa diferença aumenta a chance de erro de cálculo, né? Muito. Aumenta o risco de um erro, de uma escalada nuclear, talvez não intencional, muito rápido. Teve uma tentativa de cessar-fogo, né? Mediado pela Turquia e Arábia Saudita, dia 12 de maio, mas parece que não segurou muito. O material menciona o cessar-fogo, mas também fala de violações logo depois. ONU, Estados Unidos, Reino Unido, China, todo mundo pedindo moderação. Mas a diplomacia parece ter dificuldade, né? Com tanto nacionalismo dos dois lados. Pois é, as análises mostram um certo ceticismo. O que é fascinante e bem assustador, na verdade, é ver como esse conflito regional representa um risco global real. Os especialistas citados alertam para isso. Uma guerra nuclear, ali, mesmo que limitada, poderia matar dezenas de milhões de pessoas e causar impactos climáticos globais, o inverno nuclear, fome. É uma combinação perigosa que a gente vê aqui. Nacionalismo, história, disputa por recursos, agora a água entrando forte nisso e armas nucleares. Então, resumindo o que a gente viu, a Caxemira continua sendo, assim, um barril de pólvora, talvez o lugar mais perigoso do século XXI. A estabilidade ali é muito, muito frágil. Extremamente frágil. Qualquer faísca pode ter consequências enormes. Chegamos ao fim dessa exploração aprofundada dos materiais sobre a Caxemira. Esperamos que essa análise tenha sido esclarecedora, que tenha provocado algumas reflexões. Antes de encerrar, fica uma questão para a gente pensar, baseada no que vimos. Com recursos como a água se tornando, assim, uma ferramenta explícita de conflito, como isso pode reconfigurar as disputas futuras, não só lá, mas no mundo todo, com as mudanças climáticas pressionando cada vez mais. Fica aí a reflexão. Um grande abraço e lembrando, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, meio-dia e 17 horas, e também aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima!